Vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar lendo uma porção da palavra muito conhecida de todos nós. É uma porção da palavra que eu tenho certeza que se você não leu, você já ouviu falar, já ouviu pregações, palavras sobre isso. A gente vai ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 22. Hoje vamos ler uma porção da palavra maior, porque se faz necessário. Para o tema que eu quero compartilhar hoje com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vocês devem ter visto na última postagem minha do Instagram, nas redes sociais ontem. Eu já postei o tema, porque Deus me entregou essa palavra ontem à tarde, lendo, meditando na palavra de Deus, orando a Deus. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, E eu me deparei com esse texto. E ao deparar com esse texto, eu entendi que seria o devocional de hoje. Amém? Vamos juntos ler então, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Preste bastante atenção nisso que eu vou ler. Preste bastante atenção nas entrelinhas, tá? Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e os seus 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Emeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Então eles chegaram numa cidade. Emeleque, o marido, morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth se mudaram para Belém. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boa colheita. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor os abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram ela, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Agora preste atenção o que Noemi vai dizer daqui para frente. Acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem. Eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha o que ela está dizendo. O próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Olha a resposta da Ruth. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus o meu Deus. Onde você morrer,
ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Chamam de Noemi, respondeu ela, mas agora me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita de cevada. Até aqui. É um texto grande, mas ele tem muito a nos ensinar. Para os que estão chegando agora, bom dia. Sejam bem-vindos. Queridos, esse texto mostra a tragédia, a decepção de uma família, principalmente de Noemi. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como vencer as decepções. A nossa vida, ela segue uma jornada. Desde que nascemos, estamos seguindo uma jornada de vida. Por isso que eu costumo dizer que cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. E quando eu falo chamado, é claro que algumas pessoas entendem que chamado, de repente, é ser pastor, é ser evangelista, é ser missionário, é ser... Esses são chamados específicos. Deus, diante de uma multidão, ele separa homens e mulheres por uma área específica, eclesiástica, como pastor, pastoras, evangelistas, missionários, enfim. Mas eu não estou falando disso. A nossa vida é um chamado. Se você está trabalhando de forma honesta, se você está tendo o seu trabalho próspero, caminhando e tudo, você está realizando aí um chamado. Se você convive com a sua família, educa os seus filhos de forma correta, nos caminhos do Senhor, enfim, você está exercendo aí o seu chamado. Então, entenda uma coisa, todos nós temos um chamado. Só que no decorrer da vida sofremos decepções. Porém, existem alguns que se entregam às decepções. Existem outros que vencem as decepções. E hoje eu quero falar um pouco isso. Porque a decepção, ela é um sentimento avassalador. Se você deixar que as decepções da vida tomem conta de você, você começa a morrer espiritualmente. Nós não temos como impedir que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Sabe aquele ditado, tá na chuva é para se molhar? A gente está na vida e a gente está suscetível a qualquer tipo de problema. Hoje está tudo bem, de repente amanhã acontece alguma coisa que você não esperava. E as decepções, elas vão chegando. Você confia numa pessoa, a pessoa se decepciona. Você confia num governo, por exemplo, o governo se decepciona. Você confia num projeto, num sonho seu e por causa de algumas circunstâncias, esses projetos e esses sonhos não são realizados. E é natural a decepção. Entenda uma coisa, eu sempre gosto de frisar isso aqui, ressaltar isso aqui. Os sentimentos que você acaba tendo, de repente, de medo, de frustração, de decepção, eles são sentimentos legítimos. Eles são sentimentos legítimos. Mas a questão não é essa. O segredo maior é como você reage às decepções. Como você reage aos problemas da vida. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. E através dessa história, que eu fiz questão de narrar aí, lendo, uma história
muito conhecida, que é a história de Ruth. A mulher tinha um marido, 2 filhos. Eles moravam em Belém de Judá e houve fome nessa região. E eles tomaram uma decisão, não sei se foi precipitado ou não, o texto não nos conta. Eles foram para Moabe. E lá em Moabe, o marido de Noemi faleceu. E depois de 10 anos, os seus 2 filhos também faleceram. Que decepção. Que dor eu imagino que essa mulher sentiu. Porque a decepção, ela é um sentimento avassalador. Muitas pessoas, elas são destruídas pela decepção. Sabe, a gente como pastor, eu já falei isso aqui, a gente atende muitas pessoas. A gente aconselha muitas pessoas, é uma das ações de uma vida pastoral. E é importante observar algumas coisas, e eu observo que a maioria das pessoas que nos procuram é porque estão decepcionadas com alguma coisa. Decepcionada com o seu trabalho, decepcionada com o seu relacionamento, decepcionada com a sua vida financeira, decepcionada consigo mesmo. Esse é o mal do século, a decepção. E se você não sabe lidar com isso, porque entenda uma coisa, querido, a vida, ela tem que ser administrada. O segredo está como você administra a sua vida. Por isso que conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer os seus ensinamentos, é questão de vida. Porque quando conhecemos a Deus e quando conhecemos a sua palavra, nós temos conteúdo, nós temos sabedoria para administrar a vida. Deus nos ensina, através da sua palavra, a administrar uma vida. Eu costumo até brincar, uma vez eu peguei uma Bíblia conversando com uma pessoa, e eu peguei a Bíblia e falei, olha, isso aqui é o nosso manual de administração. Porque o segredo está aí. Como você administra a sua vida, como você administra os seus sentimentos, como você administra os seus pensamentos. Aí é que está a chave da vitória na vida. Como você administra as suas decepções. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vencendo as decepções. Sabe, há pessoas que perdem a alegria de viver porque nutrem no seu coração amargura, nutrem no seu coração falta de perdão, nutrem no seu coração angústia. Esse texto que lemos fala de uma saga, de uma família. Como lemos, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos Molon e Quilion enfrentaram circunstâncias em Belém. Houve um período de escassez e aquela família foi, por causa da crise econômica, mudou-se para Moabe. E lá se decepcionaram, principalmente Noemi, com a morte do seu marido e com a morte do seu filho. Queridos, eu quero, de uma forma muito clara, objetiva, compartilhar com vocês o que devemos fazer para vencer as decepções da vida. Chaves importantes que vão me ajudar e te ajudar a entender como vencer as decepções da vida. Porque elas surgem. Elas surgem. Por isso que a confiança nossa só pode estar em Deus. Por isso que a expectativa nossa só pode estar em Deus. Por isso que a esperança que temos só pode estar em Deus, porque Deus não nos decepciona. O mundo sim, as pessoas sim, nós mesmos nos decepcionamos. Eu não sei se você já falou isso para você, mas eu já disse diversas vezes para mim. Eu já virei para mim e disse assim, Fernando, eu não acredito que você fez isso.
Fernando, eu não acredito que você pensou nisso. A gente se decepciona com a gente mesmo. Mas Deus nunca nos decepcionará. Por isso que a palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem. Queridos, a nossa confiança total e plena deve ser depositada no Senhor. A nossa expectativa, a nossa esperança deve ser depositada somente no Senhor. Porque se for no homem, se for nos nossos recursos, se for em nós mesmos, na nossa autossuficiência, a gente vai se decepcionar. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, quando a decepção chegar na sua vida, quando você der de cara com esse sentimento frustrante que é se decepcionar, achar que chegou no fim do túnel, achar que não tem mais saída, confiou numa pessoa, a pessoa te passou a perna, confiou num sonho seu e o sonho não foi realizado, você se decepcionou por algum motivo, a primeira coisa que você tem que ter em mente: olhe para o alto e saiba que Deus está no controle de toda a situação. Olhe para o alto. Não olhe para a decepção, não olhe para a circunstância, não olhe para o que aconteceu. Olhe para o Senhor e saiba que Ele está no controle de toda a situação. Queridos, Deus nunca perde o controle da nossa vida. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Por mais aparente que seja, por mais que você não vê nada acontecendo, por mais que você esteja com esse sentimento de medo, preocupação, decepção, entenda, Deus jamais perde o controle da situação da nossa vida. A nossa vida está no controle de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, sempre. A todo momento. Você sabe por que você acordou hoje? Você sabe, você tem noção por que você acordou hoje? Por dois motivos. Primeiro, os planos de Deus continuam de pé para você, senão você não teria acordado. Segundo, o controle da sua vida continua nas mãos de Deus. Por isso você acordou. Por isso o Senhor renovou o fôlego de vida em você. Então, toda vez que você abrir o olho de manhã, você está deitado na sua cama, abriu o olho, primeira coisa que deve vir na sua mente: os planos de Deus continuam de pé. Ele está me dando mais uma chance. Ele está me dando mais uma oportunidade de viver. Segunda coisa, o controle da minha vida continua nas suas mãos. Toda vez que você acordar de manhã, queridos, mentaliza isso. Os planos de Deus continuam de pé e o controle da minha vida continua nas suas mãos. Porque senão não tem sentido de acordar, entendeu? Deus, Ele não quer que soframos, Ele não quer que venhamos a ter uma vida ruim, não. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se Ele permitiu que você acordasse, é porque Ele ainda tem uma história com você, porque o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser tirar a nossa vida enquanto dormimos, Ele vai lá em nós e tira o fôlego de vida. Quantas pessoas já morreram dormindo? Você conhece alguma que morreu dormindo? É exatamente isso. O Senhor foi lá e tirou o fôlego de vida. Porque é Ele que deu, é Ele que tira. Então, se você acordou hoje, sinta-se um privilegiado. Você tem mais um dia para viver. Você tem mais uma oportunidade para crescer. Você tem mais uma oportunidade de fazer as coisas darem certo. Você tem mais uma oportunidade de recomeçar. Entenda, os planos de Deus continuam de pé.
Seja grato a Deus todos os dias, porque Ele não desistiu de nós. Olhe para o alto e saiba que o controle da situação, seja ela qual for, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Sabe, a Noemi, se você leu o texto junto comigo, você ouviu e leu que Noemi lançou a culpa de tudo que estava acontecendo, das suas perdas, em Deus. Você já culpou Deus de alguma coisa? Eu já. Várias vezes. Quando eu não entendia muito bem o que era uma vida com Deus, quando eu não entendia muito bem o que era um relacionamento com Deus, nossa, como eu culpei Deus. Como eu culpei Deus. Eu falava, Deus, você não me ama. Você não me ama, você não gosta de mim. Quantas vezes eu culpei Deus? E Noemi fez isso. Por causa das perdas que ela teve, ela lançou a culpa em Deus. Ela disse que Deus havia descarregado sobre ela a sua pesada mão. Ruth capítulo 1, versículo 13 diz isso. Ela afirmou que o Todo-Poderoso havia lhe dado grande amargura. Ela disse que havia partido de Belém, mas o Senhor havia feito voltar para Belém pobre, vazia, sem filho, sem marido. Ela acusou Deus de ter se manifestado contra ela e deixado a vida dela amarga. A vida dela amarga. O mais interessante é que Deus estava escrevendo nessa situação. Entenda isso. Deus estava escrevendo nessa situação um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade, através dessa pobre viúva. Sabe quem foi essa pobre viúva? Ela foi a avó do grande rei Davi. Essa moça, essa senhora, ela foi a avó do rei Davi e ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Sabia disso? Deus estava no controle da situação. Os planos de Deus estavam de pé. Queridos, chegou a decepção. Olhe para o alto e continue crendo, continue sabendo que Deus não perdeu o controle da situação. Tem um propósito, tem um plano em curso. Noemi foi a avó de um dos maiores reis de Israel e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Chegou a decepção. Chegou o problema. Olhe ao seu redor e perceba que existem pessoas que amam você verdadeiramente. Pode ser poucos, porque amar é um dom de Deus. Mas olhe ao seu redor e saiba que existem pessoas que amam você. Eu sou uma delas. Amém? Eu sou uma delas. Eu amo cada um de vocês aí. Cada um. Chegou a decepção. Olha ao redor. Olha ao redor e saiba que existem pessoas que te amam. Existem pessoas que querem ver o seu bem. Existem pessoas que querem ver você crescer. Existem pessoas que querem ver você amadurecer em Deus. Existem pessoas que torcem por você. Existem pessoas que querem te ver dando certo. Existem pessoas que querem te levar para mais perto de Deus. Na verdade, é com essas pessoas que você deve andar. Ei, chega de andar com tranqueira. Chega de andar com pessoas que te levam para baixo. Chega de andar com pessoas que te decepcionam. Chegou a decepção. Se cerque de pessoas que te amam. Sabe,
Quando Noemi já estava velha, avançada em idade, viúva, pobre, sozinha, voltando para Belém, a sua nora Ruth, viúva de Molom, demonstrou a ela uma forma de aliança e amor. Eu não sei se você sabe, mas as palavras de Ruth, elas são lembradas até hoje em cerimônias de casamento. Sabia disso? Essas palavras de Ruth, que Ruth declarou a Noemi o seu amor pela sua sogra, elas são relembradas até hoje nas cerimônias de casamento. Olha o que está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, que lemos. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, eu irei. Onde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe de você. Lembra que no casamento diz que até a morte o separe? Onde você estiver, eu estarei. Onde você viver, eu viverei. Onde você morrer, eu morrerei. Estaremos unidos até que a morte nos separe. Queridos, Deus é maravilhoso. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, muito mais, 3.000 anos atrás. Que isso aqui é Velho Testamento. Até hoje, essas palavras são lembradas numa cerimônia de casamento. Para relatar essa aliança, esse amor, nunca esqueça, existem pessoas que te amam. Podem ser poucas, não importa. Ou pode ser muitas, glória a Deus por isso. Mas entenda, existem pessoas que te amam e querem ver o seu bem. Querem ver você crescer. Por isso, queridos, escolha bem as suas amizades. Escolha bem com quem você anda. Andem com pessoas que estão indo na mesma direção. Andem com pessoas que estão indo no mesmo objetivo. Pessoas que estão te levando para mais perto de Deus. Pessoas que estão te levando ao conhecimento de Deus. Ande com essas pessoas. Sabe, queridos, quando estamos amargurados, tristes, decepcionados, deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor de algumas pessoas por nós. Pessoas que mesmo no olho do furacão não desistiram de nós. Pessoas que estão do nosso lado quando caímos. Pessoas que estão do nosso lado quando levantamos. Pessoas que choram quando choramos. Pessoas que se alegram quando nos alegramos. Chegou a decepção. Entenda, você não está sozinho. Você não está sozinha. Existem pessoas que te amam. Sabe, entenda uma coisa. A vida nunca é um deserto. A vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor. A vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor das pessoas que nos cercam e principalmente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a amargura, a tristeza, a decepção não anda junto com o amor. Então se sinta amado. Se você não se sente amado hoje pela manhã, saiba que eu te amo. Se sinta amado, se sinta amada. Sinta-se abraçada por Deus, saiba que Deus te ama. Saiba que Deus quer te ver bem, como eu também quero te ver bem. Viu? Conte comigo para caminhar junto. Não caminha sozinho, não. Vamos junto. Todo dia de manhã eu entro online aqui exatamente para a gente caminhar junto, para a gente seguir junto, para a gente continuar junto. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Primeiro, Deus está com você. Segundo, estamos juntos, caminhando essa jornada da vida.
Por isso que você recebe uma palavra de manhã logo cedo. Para a gente poder caminhar junto. Amém? Então, chegou a decepção? Olha ao seu redor. Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que querem ver o seu sucesso. Você não está sozinho. Por mais intensa que seja a decepção, por mais forte que seja esse sentimento de amargura, decepção, tristeza, você não está sozinha. Você não está sozinho. Existem pessoas que te amam. E acima de tudo, existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que te ama profundamente. E te ama profundamente. Morreu por você. Ressuscitou por você. Está vivo por você. Nunca esqueça disso. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, para que você vença as decepções. Chegou a decepção? Olha para frente e saiba que Deus pode transformar suas tragédias em triunfo. Olhe para frente e saiba que Deus pode transformar uma tragédia em triunfo. Noemi pensou que o seu destino era sofrer. Ao chegar de volta para Belém, ela resolveu até trocar de nome. Ruth, capítulo 1, versículo 20, que lemos, diz assim: não me chame mais de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Queridos, você já conviveu com pessoas negativas? Eu já. Pessoas que só reclamam, pessoas que só falam que a vida é uma porcaria, que a vida não vai dar certo, que tudo que ela faz dá errado. Sabe aquelas pessoas vitimismo, né? Tem um discurso vitimista. Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo. Você já chegou perto de pessoas que basta você chegar perto, ela reclama da vida para você, nada está bem? Então, assim estava Noemi. Ao ponto de falar, não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara. Mara quer dizer amarga. E ela ainda culpa a Deus, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Exatamente, pessoas dramáticas, Alessandra. Queridos, a vida é bela. Deus é bom. Entenda que a realidade que você vive hoje, ela não é determinante. Ela vai passar. De repente, alguma luta, alguma tempestade, alguma decepção, ela não vai definir o seu destino. Lembre-se sempre disso, a última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, vem do Senhor. Ele é determinante. Às vezes o diabo tenta colocar um ponto final na história. Aí vem Deus com muito amor e misericórdia, coloca uma vírgula e fala, continua, porque a sua história não acabou. Continua. Sabe, queridos, quando a gente acorda de manhã, é essa vírgula que Deus coloca e fala, levanta porque meus planos continuam de pé. Acorda para a vida porque meus planos continuam de pé. Eu te dou saúde, graça, força para você levantar e viver, porque meus planos continuam de pé. Então entenda, onde o diabo tenta colocar um ponto final, Deus coloca uma vírgula e fala para você continuar, porque a última palavra é a dele. A última palavra vem do Senhor. Amém? Mas ela disse isso, troque o nome, não me chame mais de Noemi. Sabe, Noemi significa ditosa, feliz. Mas ela pediu que o nome fosse mudado para Mara, que significa amargura. Sabe, ela queria levantar um monumento definitivo e celebrar a sua dor. Tem gente que curte a sua dor. Tem gente que celebra a sua dor. Você já contou um problema para uma pessoa e ela falou, você não imagina, o meu é muito maior do que esse. Aí ela começa a contar o problema dela. Você chega para, de repente, desabafar.
uma pessoa, porque é bom você ter amigos que você pode desabafar, conversar, colocar para fora a sua dor, mas tem que ser com verdadeiros amigos, aqueles que te amam. Porque se você for falar, tome cuidado quando você fala suas coisas para qualquer pessoa. Porque quando você começa a falar, você está se expondo, você está expondo a sua dor. E isso é importante. Você deve ter pessoas do seu lado com quem você pode confiar e falar dos seus problemas. Deus deseja isso, que a gente compartilhe para que essa carga fique um pouco mais leve. Várias vezes eu já conversei com pessoas que eu virei para elas no atendimento pastoral e falei, vem cá, por que você não me falou isso antes? Por que você não me procurou antes? Por que você não veio conversar antes? Porque as pessoas deixam chegar no limite. 70%, vou até chutar mais alto, 80% das pessoas que chegam para ser atendidas por pastores é porque o problema já chegou no limite. É que a dor já está ficando insuportável. Por que não vem no início? Por que não vem conversar antes? Dividir essa carga, ficar mais leve. Precisa compartilhar não só coisas boas, compartilhar as dores também. Mas entenda uma coisa, compartilhar a dor não é passar a vida inteira falando dela, fazendo que nem a Noemi, que resolveu levantar um monumento definitivo para celebrar a sua dor. Dor não é para ser celebrada, dor é para ser administrada. Dor é para ser administrada, tratada e não celebrada. Então aprenda a olhar para frente, entender que Deus pode transformar uma tragédia na sua vida num triunfo para a honra e glória do nome dele. Noemi estava olhando para trás, cultivando a sua dor, a perda do marido, a perda dos filhos, só lembrando das perdas, do fracasso. Mas Deus transformou a tragédia dela em triunfo. Se você ler o resto da história, leia depois Ruth, o livro de Ruth todo, leia. Ruth, nora de Noemi, casou-se com Boaz, um homem riquíssimo, conhecido como um parente rico e remidor. Desse casamento nasceu Obed. Desse casamento de Ruth com Boaz nasceu Obed. Sabe quem foi Obed? Pai de Jessé. Sabe quem foi Jessé? Pai de Davi. Ruth fez parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ruth casou com Boaz. Boaz teve Obed, pai de Jessé. Jessé teve Davi. Jessé teve Davi. Olha o que está escrito no Evangelho. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Vamos sair do Velho Testamento, onde aconteceu toda essa tragédia. Olha os planos de Deus acontecendo. Agora vamos lá para Mateus, Evangelho. Evangelho de Mateus. Existe eu vou só abrir um parênteses aqui para que você possa entender. Existe um momento da história humana entre o Antigo Testamento e o Velho Testamento que é o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento se passaram 400 anos, que é o período intertestamentário. É o silêncio de Deus. Deus ficou sem se manifestar, sem falar, 400 anos.
entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essa história aconteceu no Velho Testamento, no livro de Ruth. Tempos se passaram. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Esse Boaz é o que casou com Ruth. Então, antes de Boaz, lembra que o povo hebreu invadiu Jericó através de Josué. E lá em Jericó existia uma prostituta chamada Raabe que se converteu, deixou de ser prostituta e casou com um dos generais do exército de Israel chamado Salmão. O filho deles foi Boaz. E esse Boaz casou com Ruth. E ele gerou Obed. E Obed gerou Jessé. Isso é Mateus, Evangelho de Mateus, que está contando essa história. Deus enxugou a lágrima de Noemi, restaurou a sua sorte, colocou em seus lábios um cântico de vitória. Preste atenção no que as mulheres de Belém disseram sobre Noemi. Preste atenção. Ruth, capítulo 4, versículo 14 ao 15, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que teus 7 filhos. Noemi foi resgatada. Deixou de se chamar Mara, voltou a se chamar Noemi e teve a sorte mudada. Ei, por maior que seja a sua decepção, por maior que seja a sua dor ou perca, não se afaste de Deus e nem o culpe pelas tristezas e decepções da sua vida. Ainda que você esteja com o seu coração ferido, esteja sempre confiando em Deus, pois Ele sempre tem um plano para nós. A história começou com uma tragédia. A história começou com uma tragédia. Mas olhando para o alto, sabendo que Deus está no controle da situação. Isso foi o que Ruth fez, olhando para o alto, sabendo que Deus estava no controle da situação. Olhando ao seu redor, sabendo que existem pessoas que te amam. E olhando para frente, sabendo que Deus pode transformar tragédias em triunfo, você vencerá todas as decepções da sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero finalizar esse devocional lendo com você o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Recebe essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra que eu vou ler aqui no seu coração. Você já conhece essa palavra, mas eu quero que você escute ela hoje com o seu coração. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não conheço a sua história. Eu não sei as suas decepções. Eu não sei as suas dores. Eu sei as minhas. As suas eu não sei. Existem pessoas aqui que estão online comigo que eu conheço um pouco a história dessas pessoas. Mas é só quem vive, quem passa é que sabe o que está passando. Mas grave isso. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, palavras de Deus: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ei, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. O que Deus tem para a sua história
é muito maior do que você pode imaginar. Então, qual é o seu papel? Continue firme, continue crendo, administre a dor, administre os sentimentos, creia que Deus está cuidando de tudo, olha para o alto, perceba que Deus não perdeu o controle da sua vida, olha ao seu redor, existem pessoas que te amam, pessoas que querem caminhar com você, pessoas que querem te ajudar a ficar de pé. E entenda uma coisa, Deus transforma as tragédias em triunfo. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. O caminho dele, os caminhos dele são maiores do que os nossos. O nosso papel é se entregar a Deus todos os dias, tirar a mão da situação e deixar Deus cuidar. Vença as decepções, vença as tragédias da vida em Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Vencendo as decepções. Vencendo as decepções. Amém? Creia, Deus é bom. Deus é bom. Olhe para o alto. Pessoas te amam. E Deus é poderoso para transformar qualquer tragédia em triunfo. Vai passar, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. O segredo está como eu reajo às demandas da vida. Reaja de forma positiva. Reaja crendo em Deus. Reaja que existem pessoas que te amam. Reaja que você não está sozinho. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional. Deus é bom demais, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos aqui na Tua presença, essa presença gloriosa, essa presença que nos conforta, nos acalenta, nos chama atenção, nos corrige. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença e aprender mais da Tua palavra. É verdade, Pai, existem decepções na nossa vida. Existem momentos que não entendemos o porquê. Existem momentos que a dor está mais intensa. Existem momentos que olhamos para as situações e ficamos desesperados. É verdade. Sabemos que tudo isso que sentimos é legítimo, mas ainda bem que não é definitivo. Tudo passa. E o Senhor está conosco, nos ensinando, nos instruindo, que realmente devemos administrar a nossa vida, porque o segredo está aí, através da Tua palavra, através da Tua presença, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos autoridade e poder para administrar a nossa vida da melhor forma possível, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Por isso, Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensinou como vencer as decepções, entendendo que o Senhor não perde o controle da nossa vida, que toda a nossa vida está no controle das Tuas mãos. Por mais que não venhamos a perceber, por mais que não sentimos, o Senhor continua reinando, o Senhor continua sendo Deus e as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. Como é bom saber que o controle da nossa vida não pertence a nós, senão era desesperador saber que a nossa vida dependia de nós. Mas como é bom saber que a nossa vida está em Tuas mãos. Isso nos dá um conforto, nos dá uma segurança, porque em Ti jamais seremos decepcionados. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar que toda tragédia que possa vir na nossa vida, o Senhor tem o poder de transformar em triunfo, como foi na vida de Noemi. Ela se tornou avó de Davi e ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito e a vida dela mudou, como a nossa também vai mudar em nome de Jesus. Que possamos se sentir amados pelas pessoas que nos cercam, que possamos verdadeiramente saber que não estamos nessa jornada sozinhos. Existem pessoas que nos amam, pessoas que querem ver cada um de nós felizes e devemos sim andar com essas pessoas.
porque estamos caminhando na mesma direção, no mesmo destino, no mesmo objetivo. Obrigado por existir essas pessoas, Pai. Obrigado por trazer essas pessoas para perto de nós. Obrigado, Senhor. Pai, eu não peço, Senhor, por mim só nesta oração, mas eu peço agora por todos aqueles que estão online comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, a família, os filhos. Pai, os abençoa de uma forma tremenda e sobrenatural. Pai, visita cada um agora com poder e glória. E se houver alguma coisa que esteja os distanciando da Tua presença, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. E que eles possam verdadeiramente viver na Tua presença, sendo cuidado pelo Senhor. Que eles possam agora, Senhor, nesta manhã se sentirem amados. Amados por Deus, amados por mim, amados por pessoas que os cercam. E que eles possam viver uma vida plena e realizada na Tua presença. Dê para eles graça, sabedoria, para saberem reagir às demandas da vida, saberem administrar as circunstâncias da vida, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe em tudo, que eles sejam, com essa palavra, tocados pelo Senhor e que eles venham crescer e amadurecer cada dia mais. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã. Fica conosco, nos ajuda a vencer o dia de hoje, vivendo no centro da Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Que possamos viver somente o dia de hoje, sem se preocupar com o amanhã, sem olhar para trás, mas viver o agora, na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, querido.